aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Arilton e hoje nós vamos ver um speed art bem bacana de 3D, low poly, para quem quiser aprender a fazer uma cena bem básica, bem simples, né? Quem sabe que fazer o seu primeiro game e aí colocar aquelas inserções de casas, de objetos. Então vem comigo que a gente vai ver um pouquinho detalhadamente como é que se faz uma casa, comentando um pouquinho desse speed art. Vem comigo! Muito bem, jovens, vamos aqui estar começando, né, a nossa cena, fazendo aqui, olha só, um cubo, né? Nós estamos fazendo uma cena de uma composição em um cenário low poly, tá certo? Então nós vamos estar fazendo aqui, ó, bem simples, descartando algumas questões mais éticas do 3D, né? No caso aqui nós não vamos fazer os edge loops completamente rotacionados nem nada, a gente vai fazer uma composição bem básica, tá certo? Valorizando mais a questão de ilustração, tá ok? Então aqui nós estamos utilizando alguns objetos que têm formas bem básicas, bem low poly, né? Como por exemplo esse cilindro aqui. No caso eu vou fazer aqui uma fachada, olha só, no nosso objeto, né? Então aqui a gente tem aqui uma cena onde a gente quer fazer uma loja, tá certo? Aqui nós temos aqui o nosso objeto, né, sendo aplicado como se fosse uma fachada. A gente está utilizando algumas estratégias que tecnicamente não são um pouco tradicionais, né? Apenas mais práticas para quem está começando. Como por exemplo essa pintura que foi feita com material, né, sendo jogado diretamente no objeto. Isso daí foi só ilustrativo, né? Normalmente isso daí seria feito com uma abertura de malha e algo sendo inserido, né? Mas para quem está começando é legal treinar assim, né? É legal treinar com essas aplicações assim mais básicas, objetos low poly, né? Ferramenta de texto 3D aí para poder fazer a inserção, né? Normalmente poderia ser feito abrindo a malha, mas no nosso caso é mais um treino, uma informação mais simples. Então para quem está começando, fica essas dicas, né? E fazer as coisas mais básicas, né? Pegar assim, usar o texto 3D do 3D Max, né? Fazer algumas inserções mais básicas, objetos mais simples e tentar montar uma cena, né? Esse daqui é um exercício bem legal, né? Para quem quiser aí estar aprendendo um pouquinho mais sobre 3D, né? Tá começando aí, quem sabe, quer treinar, faz um low poly, né? Faz um low poly que é bem legal para poder estar praticando, tá treinando esse tipo de aplicação. Então aqui vai ser a nossa lojinha, né? A gente fez ali um shopping, uma placa ali escrita, né? Informando aí um pouquinho da lojinha. E o que a gente vai fazer com isso daqui, galera? A gente quer fazer uma pequena cena para poder vocês verem, né, os princípios básicos de ilustração low poly e também, quem sabe, inserir isso daqui no game, né? Tem muita aplicação que pode ser feita assim, com alguns típicos diferenciais, né? Algumas pessoas considerariam um erro, talvez, mas são típicos diferenciais que a gente pode estar pegando e tá aí, quem sabe, depois no Unity ou em outro engine, tá fazendo aí uma cobertura de colisão ao redor, né? Então, às vezes fica aí essa questão, será que vai ser bom fazer essa ilustração, essa aplicação desse jeito que estamos fazendo? Né? Mas sempre pensando que posteriormente você pode adicionar um colisor, né, invisível, um pouco mais quadriculado, né, ao invés de seguir realmente a margem do objeto, né, seguir a borda correta do objeto. Aqui, olha só, a dica bem básica, né, de inserção de janelas. Você pode fazer aí vários inserts de quadradinhos dentro do seu quadrado principal e posteriormente, né, pintando aí com essas questões básicas de pintura do 3D Max sem adicionar um material avançado, né? Aqui no caso nós estamos utilizando a estratégia da Line para poder fazer aí um objeto um pouco mais complexo, sem ter muito trabalho, né? A Line ela está sendo renderizada em 3D e no render também, então por isso nós podemos ver essa praticidade, né? A questão de deixar ela mais grossa, mais fina, né? Rotacionar e tudo mais. Olha que bacana, né? Então fica aí essa dica para quem quiser fazer um cano, né, algum tipo de aplicação, usa uma line, né, usa uma line um pouco mais grossa e tal, e você já consegue ter esse padrão aí de consistência, né, na sua cena. Olha aí, no caso a gente usou um cilindro, né, cortado pela metade, para poder fazer aí, quem sabe, aquelas questões do encanamento, né. Aqui a gente está fazendo uma caixinha, né, com as básicas influências aí do box chanfrado, né. E aí você consegue ter esse tipo de aplicação bem básica, né? Então assim, é a criatividade, você usa a criatividade para resolver problemas, né? A gente está usando cilindros cortados pela metade, está usando o box chanfrado, né? Está usando algumas aplicações que normalmente não seriam feitas dessa forma, né? Então são estratégias para quem está começando poder fazer uma coisa bem bacana, bem criativa, sem utilizar aí muita coisa complicada, né? Olha aí que legal, a gente está fazendo aqui um box chanfrado para poder estar utilizando aí esse tipo de aplicação mais básica, né? Aqui nós podemos ver também que esse tipo de criação
você pode estar utilizando aí vários tipos de vertentes, né? A gente percebe a divergência de estratégias que foram utilizadas aqui, né? A questão de trabalhar com a line, com 3D, a questão de trabalhar também com algumas peças inseridas dentro do objeto, né? Como por exemplo ali a parte da fachada foi feita com um cilindro cortado pela metade inserida dentro do objeto ali do quadrado, né? Que foi feito a estrutura da casa, né? Outras questões foi utilizado o insert e o extrude para poder fazer as pequenas divisões sem considerar o edge loop completo no objeto, né, para poder ficar mais fácil para quem está começando poder fazer aí esse tipo de aplicação. Olha aí, mais uma vez aí a gente percebe a divisória sem rotacionar completamente o objeto, só para poder a pessoa ter essa visão, ter essa ilustração mais visível, mais palpável. Então, principalmente para quem quer ilustrar aquele low poly, está começando, é legal fazer isso, né? De considerar apenas os objetos como eles são, sem considerar a malha por completo, né? Se a malha ficar talvez triangulada, quadriculada, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender esse princípio, que é claro, né? Vale mais a pena a malha quadpoly, que é a malha quadrada, né? Com 4 lados. Isso é muito mais válido para a maioria dos casos, mas tem alguns gamers que eles dividem a malha em triângulo, né? Que no caso nós estamos fazendo aqui alguns tipos de inserção também de janelas, né? Mais uma vez a gente está tentando fazer da maneira mais simples, né? Inclusive todo esse conteúdo, essa explicação, a gente vai estar trazendo um pouco mais abrangente em outras aplicações, né? Para vocês verem como é que funciona esse 3D, esse universo do 3D low poly, né? Aqui é um speed art mais para vocês verem a visão geral do contexto, né? Olha aí que legal, ficou bacana, né? A gente fez aqui algumas coisas bem rapidinho, com divisórias, né? Fez a composição no geral e já conseguiu fazer aí essa aplicação de uma maneira bem legal, né? Nessa parte nós estamos fazendo aqui, olha só, uma caixa, né? Para poder estar fazendo aí, quem sabe, uma inserção de veículos, né? Alguma inserção de objetos sendo carregados, né? A gente fez aí uma divisão de caixa e já foi duplicando para fazer uma cena um pouquinho mais completa. Nesse caso agora, nós vamos estar construindo um veículo para poder inserir nessa cena também, para poder ficar uma coisa bem bacana, né? Uma loja com veículo, objetos sendo carregados, né? Soltando a criatividade mesmo na composição no geral. E aí você pode ver aí que nós começamos com um box chanfrado e já fomos fazendo uma roda com cilindro. Então, de uma forma bem simples, você consegue fazer um veículo, né? Você consegue fazer aí um objeto para você estar fazendo a sua primeira composição, a sua primeira ilustração, né? Sempre utilizando estratégias simples, olha só que legal. A gente está utilizando aí um box, né? Para poder fazer aí essa aplicação da ferramenta, né? De carregar. Então olha aí que bacana, a gente utilizou tudo por box, né? A gente fez um box para poder fazer uma ferramenta aí para o veículo, utilizou também aí alguns box para fazer o vidro do veículo, né? A parte superior. Então fica uma coisa bem simples, fica low poly, mas fica legal, né? Para quem está começando assim tal, tem muita dificuldade de entender um pouquinho do 3D, vai fazendo as coisas com calma, vai fazendo as coisas com ferramentas aí mais básicas, né? Sempre utilizando aí esse tipo de aplicação que é o extrude, o insert, né? Extrude, para quem não conhece, é essa questão de estar aí tirando os objetos das lines, estar fazendo essa extrusão, né? Esse alongamento de objeto, né? Foi sempre utilizado esse tipo de aplicação para poder treinar os princípios, né? Extrude, insert e algumas divisórias básicas. Então olha aí, a gente consegue ver aí alguns conceitos básicos sendo aplicados. Novamente o extrude para fazer aí um volante, né? Conceitos bem simples, né? Você consegue fazer coisa difícil, né? Coisa um pouco mais avançada com conceitos básicos. E a partir daí você vai treinando e vai evoluindo dentro desse contexto. E essa daí foi a nossa cena, galera. A gente fez aí de uma maneira bem básica para quem quiser entender um pouquinho do 3D, né? Tem curiosidade e às vezes não consegue enxergar ilustrações mais avançadas. Fica aí um exemplo bem legal, né? De ilustração avançada, low poly, que pode ser feita por qualquer iniciante, né? Com extrude, com insert, com conceitos básicos de princípios que às vezes você não consegue enxergar, né? O quanto isso é importante para alguns games, né? Tem games que são feitos extremamente low poly e são muito divertidos, né? Isso daqui funcionaria no jogo perfeitamente, né? Considerando que os colisores são invisíveis e podem ter a forma de quadrado, né? Então tá aí a nossa cena, né? Bem legal para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí essa composição e fique aí com a foto oficial dessa cena, como é que ficou ela terminada, galera. Aqui a gente vai fazer um render aqui para vocês verem como é que ela vai ficar. Veja só.
pessoal, curtiram o vídeo? Eu espero que sim. Se você curtiu, não deixe de seguir nossas mídias sociais, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e também, galera, não deixe de se inscrever no nosso grupo do Telegram, né? Nosso grupo do Telegram é bem bacana, tem muitas novidades exclusivas lá para os nossos membros VIP, vaga de emprego, workshops, videoaulas, tudo gratuito para vocês. Inclusive vai ter material exclusivo lá dentro. Então, se você não quer perder nenhum material do nosso canal, se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, tá certo, galera? Eu espero que vocês tenham curtido e até a próxima, galera. Valeu, falou!